Vamos dar continuidade, então, à nossa análise do motor de indução trifásico. Lembrando que na aula passada nós falamos da máquina elementar, da força magnetomotriz distribuída nos enrolamentos, né, a característica senoidal da força magnetomotriz, e falamos da tensão gerada em uma única bobina. Na aula de hoje vamos tentar falar da tensão trifásica, do que eu considero mais importante na análise das máquinas de corrente contínua trifásica, que é exatamente a compreensão do campo magnético girante e calcular o conjugado ainda dessa máquina trifásica bem simples. A gente viu na aula passada que o valor RMS da minha tensão vai ser proporcional ao número de espiras da minha bobina da fase A, do fluxo produzido pelo enrolamento de campo e da frequência. Né? Essa equação já vimos várias vezes, é sempre, né, uma derivação direta da lei de Faraday. Eu queria agora que a gente calculasse qual é a tensão, não em uma bobina exclusiva, mas numa máquina com 3 bobinas, cada uma defasada de 2π/3, ou seja, uma máquina trifásica. E esse esquema mostra como é que é. A nossa máquina elementar, a gente definiu ela com a fase A, ou seja, uma bobina colocada nessas ranhuras do meu estator, né, produzindo um fluxo na direção do eixo magnético da fase A. Eu agora coloco em azul a fase B, que produz um fluxo nesse eixo, que eu chamei de eixo da fase B, defasado em alfa de 2π/3 em relação à fase A, e eu coloquei em vermelho a minha bobina da fase C, defasada em alfa de menos 2π/3, ou seja, uma corrente positiva nessa minha bobina vai produzir um fluxo nessa direção. Eu quero saber qual é a tensão gerada, então, agora nesse conjunto de bobinas trifásicos instalados no estator da minha máquina. Evidentemente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o coeficiente de indutância. E a gente viu na fase A, já tínhamos calculado, tudo que acontece na fase A acontece na fase B 2π/3 depois, e acontece na fase C 2π/3 depois da fase B. Portanto, essas são meus coeficientes de indutância mútua, que sempre são iguais, A para F e F para A, como também já vimos. O processo, então, agora é usar a lei de Faraday. E nós vamos usar a lei de Faraday naquele caso particular da minha máquina em vazio. Né? A máquina em vazio, essas 3 correntes são iguais a zero e só as tensões VA, VB e VC vão depender simplesmente de IF. E é fácil calcular o valor de F porque a tensão aplicada no meu enrolamento de campo é uma tensão contínua, portanto, se é uma tensão contínua, eu tenho que IF vai ser igual a VF sobre RF, não é? Portanto, sei quanto que vale IF, eu sei quanto que vale o valor RMS da minha tensão na fase A, portanto, eu consigo determinar a tensão na fase A, tensão na fase B e tensão na fase C, que são, evidentemente, um conjunto trifásico de tensões equilibradas. Com esse conjunto trifásico de tensões, evidentemente, se a gente alimentar uma carga, vai aparecer, e isso a gente viu lá no capítulo 1, um conjunto de correntes trifásicos equilibrados. E é esse conjunto de correntes trifásicos equilibrados que circula na minha bobina do meu estator que vai produzir o campo magnético girante. E é isso que nós vamos analisar. O primeiro, eu mostro então como é que é o gráfico, né, desse conjunto trifásico de correntes, e A, e B e C. Não é? Então, aqui eu estou fazendo para um caso particular, considerando φ igual a zero, ou seja, IA passa por um máximo em ωt igual a zero. Então, esta aqui são as minhas 3 ondas, né? A onda na fase A, onda de corrente na fase A onda de corrente na fase B e a onda de corrente na fase C. Ela vai ser muito importante, né, para a gente analisar graficamente o campo magnético girante. E é isso que a gente vai fazer agora. Né? Qual será a força magnetomotriz produzida por esses 3 enrolamentos em conjunto? Vamos primeiro ver o que acontece na fase A. O que é a força magnetomotriz na fase A? Calculamos na aula passada, é uma força senoidal, né, ou cossenoidal em alfa, função de IA. Na fase B vai ser uma onda senoidal defasada de 2π/3, multiplicado pela corrente que passa na fase B. A mesma coisa para a fase C.
que acontece aqui na fase A? Olha que interessante. Eu tenho então que é uma onda cossenoidal e que, à medida que o tempo passa, essa onda vai pulsar naquele eixo magnético da fase A. Por quê? IA é uma grandeza senoidal em ômega-T. Vou traçar então o que acontece na fase A. Lembrando, e aí eu volto àquela coisa que eu insisti muito, né, na diferença entre os dois ângulos, né, θ, que é igual a ômega-T, e alfa. À medida que o tempo passa, a minha onda senoidal em alfa, ela pulsa na direção do meu eixo magnético da fase A. Quando ômega-T é igual a zero, ou a senoidal máxima, aí a senoide vai caindo, vai ficando negativa e volta a crescer. Então ela pulsa nessa direção. Isso é interessante para que a gente veja, ou para que a gente consiga representar o que acontece graficamente na minha fase A. Se eu represento a minha senoide por uma seta, assim, no momento ômega-T igual a zero, era uma seta com seu valor máximo, ômega-T igual a 60, ela é metade do seu valor máximo, ômega-T igual a 120, ela é metade do seu valor máximo no sentido negativo. E agora eu vou tentar fazer o efeito dessas três em conjunto, lembrando que em ômega-T igual a zero, I, A é máximo, IB é igual a IC, e é igual a metade do seu valor no sentido contrário. E aí olha como é que fica a solução gráfica. IA vai produzir uma onda senoidal na sua direção, IB e IC estão com metade do seu valor máximo na direção negativa. O valor resultante da força magnetomotriz, então, vai ser a composição desses três fasorezinhos, né, dessas três ondas senoidais, que me dá como resultante isso que acontece na fase A. Quando ômega-T igual a 2π a 60 graus, eu tenho que IA igual a IB igual a metade do seu valor máximo, e nesse momento IC é menos o seu valor máximo. O que a gente acontece graficamente? Ó, IC está no lado negativo com o seu valor máximo, IB, IA e IB com metade do seu valor máximo. A onda resultante, olha só que interessante, quando ômega-T igual a 60, ela se desloca 60 graus ao longo do meu entreferro. Podemos fazer um terceiro exemplo agora com 120 graus. Veja que IA é igual a IC, igual a metade do seu valor máximo na direção negativa, e IB é máximo na direção positiva. Em termos daquele nosso esqueminha, eu vou ter que B máximo, IA e IC na direção contrária do seu eixo magnético, e o valor resultante sendo 120 graus defasados. Então, à medida que o tempo passa, a minha onda de força magnetomotriz, que é uma onda senoidal, ela se desloca no entreferro. Ela se desloca sendo produzida por três bobinas que estão paradas. Então, a força magnetomotriz é como se fosse um ímã rodando no meu entreferro. Se a gente não gostar da solução gráfica, a gente pode partir para uma solução analítica, simplesmente definindo, né, a força magnetomotriz na fase A, força magnetomotriz na fase B, força magnetomotriz na fase C. A resultante vai ser a soma das três. E a gente observa uma coisa bastante interessante. É uma onda diferente das três, né, porque eram ondas pulsantes, tanto A, B e C. Agora, essa onda a gente chama de uma onda trafegante. À medida que o tempo passa, ela se desloca em alfa com módulo constante. É exatamente o que a gente viu na forma gráfica. Agora, isso tem um efeito fantástico na máquina. Por quê? Porque exatamente no cálculo do conjugado. Eu vou relembrar com vocês o que fizemos no capítulo 3, que era o cálculo do conjugado numa máquina elementar. Eu lembro que para calcular o conjugado, eu derivava a coenergia, eu derivava a matriz de indutância em função do tempo. Para a minha máquina elementar, eu tinha essa matriz de indutância derivada em função do tempo, e que o meu conjugado era a função daquele valor da mútua, a corrente que passa em 1 e a corrente que passa em 2. Lembrando conceitualmente o que acontece. Eu tenho então que o conjugado aparece para diminuir a energia armazenada, ou seja, para alinhar os dois entreferros. Quando θ é igual a zero, nesse caso aqui, eu tenho que o conjugado também é igual a zero. O que acontece agora na minha máquina de 3 enrolamentos? Bom, eu quero calcular então, da mesma forma que eu fiz,
o conjugado eletromagnético, agora nessa situação um pouco maior, percebam que agora eu tenho 4 enrolamentos. O enrolamento do estator e os 3 do rotor e os 3 enrolamentos do estator, A, B e C. Evidentemente que o processo matemático é um pouco mais complicado, mas tecnicamente é rigorosamente a mesma coisa. É a derivada da coenergia. Se eu conhecer a matriz de indutância, eu consigo calcular quanto que vale o conjugado. E a matriz de indutância a gente já calculou quando a gente mostrou a força magnetomotriz daqueles campos magnéticos girantes. E aí eu derivo a minha matriz de indutância em função da posição, faço aquele produto matricial e a gente obtém um conjugado independente de θ. E, desculpa, independente do tempo, função da corrente no campo, da corrente do valor RMS da corrente na armadura e, evidentemente, das características físicas da máquina retratada nessa indutância mútua M. E aí, então, o que quer dizer isso? Ora, rigorosamente a mesma coisa do que vimos na minha máquina elementar. Eu tendo aqui os 2 eixos se alinhem de forma a diminuir a energia armazenada. No entanto, o que acontece no estator é que o campo está girando a mesma velocidade ômega. Portanto, essa tentativa de alinhamento dos 2 eixos produz um conjugado contínuo no rotor da minha máquina. E é isso, né, o comportamento das máquinas DC, portanto, AC, portanto, muito função dessa compreensão desse ímã produzido pelo campo magnético girante. Era isso que eu queria falar nessa nossa segunda parte e agradeço muito a atenção. Até a próxima.